esse aqui é Um Ser Mamãe, estamos na Metro Quadrado e eu sou a Thaisa Tosideria. As entrevistas de hoje são as seguintes. A primeira delas é com a Rita Brum, ela que é advogada e sommelier, vai falar pra gente um pouquinho sobre a iniciação ao mundo dos vinhos. Super interessante pra você que tá querendo começar. A segunda é com a Bia Turquette, ela que é coach e mentora de mulheres, vai falar sobre um tema que rendeu bastante, que é a ansiedade. Quem que não tem, né? Ela é benéfica, não é? Vamos ver. E a última delas é com a Bárbara Borges, advogada de família, ela vai falar sobre divórcio. Assunto que é bom a gente sempre saber, porque pode acontecer com qualquer um e a gente estar informado é sempre bom. Vem com a gente. Estou aqui com a Rita, tudo bem, Rita? Tudo bem, Thaís, e você? Tudo bem, prazer ter aqui comigo. Obrigada pelo convite, estou muito honrada. Imagina, a gente vai falar sobre o mundo dos vinhos. Tem muita gente que gosta e tem gente que não conhece, né, Rita? Tem uma forma da pessoa assim, olha, eu me interesso, mas não sei por onde começar. Tem. Agora esse ano foi um ano atípico, né, em relação aos vinhos, em razão da pandemia. A gente teve um crescimento de aproximadamente 40% no consumo e o legal é que isso se deu em família. Uma bebida para confraternizar, que as pessoas estavam mais em casa, então é uma bebida de amizade, de família, de mulher cozinhando para marido, marido cozinhando para mulher e todo mundo compartilhando. É uma bebida que tem muitos benefícios, né? Sim. Então assim, eu acho que é legal trazer isso dentro de casa porque ao mesmo tempo ela faz bem, na medida, né? Então quem está começando, hoje, graças a Deus, a gente tem acesso a adegas, a profissionais, né? Até a própria internet, agora com essa coisa do online, disponibilizou atendentes nos sites para facilitar as pessoas a tirarem as dúvidas, porque é muito difícil para quem não é habituado, não conhece, às vezes acaba se afastando. Que não sabe o que comprar, como comprar. Isso. Então, até algumas das palavras mais pesquisadas no Google durante a pandemia foram como usar saca-rolha, como abrir garrafa de vinho. O básico básico. O básico básico. Então as pessoas têm dificuldade. Então acho que esse ano de 2020, ele trouxe a oportunidade das pessoas terem mais acesso através até da internet, de livros, de tutoriais, de profissionais dando cursos. Então facilitou para quem quer começar a conhecer um pouquinho mais dos vinhos. E pergunta que rolou nas redes sociais, onde a gente encontra vinho para comprar? Hoje a gente tem, graças a Deus, redes de supermercados, casas especializadas, os próprios sites na internet disponibilizam rótulos, né? A dúvida às vezes é o que comprar, por onde começar, né? É porque a gente sabe, tem uma variedade de uvas, né, Rita? E tem uvas que são mais fáceis da pessoa começar, tipo, ela lembrar do nome, vou comprar esse então? Então, como você falou, a gente tem muita variedade de uvas, espanholas, uvas italianas, uvas francesas, e a pessoa quando não conhece acaba deixando a garrafa de lado e comprando cerveja, comprando outra coisa, né? Mas o que a gente percebe é que as pessoas começam pelo lado oposto, elas começam bebendo vinhos muito encorpados, as famosas Malbec, Cabernet Sauvignon, que para quem não é habituado são uvas muito potentes. Então a recomendação é começar pelos vinhos brancos, que são mais leves, os vinhos rosés que agora são tendência, estão super na moda, nos Estados Unidos, fora daqui, já estoura a venda de vinho rosé. As pessoas pegaram gosto pelo vinho rosé até por ser um vinho super gastronômico, para depois introduzir no vinho tinto. Quem não gosta de vinho branco e de vinho rosé, pode começar por tintos mais leves, como a Pinot Noir, Gamay, que são algumas uvas com menos tanino, então vai causar menos a astringência, aquela secura que incomoda às vezes e menos amargor. Depois partindo para uvas um pouquinho mais encorpadas, como a Merlot, Cabernet Franc, Carmenère, aí a gente entra num universo por último, as mais pesadinhas. De uvas. Então, às vezes o que acontece é que a pessoa já começa experimentando um Gran Reserva, Cabernet Sauvignon, super potente, nunca tomou vinho, não é pra mim, porque é muito forte, é muito astringente, seca demais minha boca, muito amargo e acaba criando uma resistência ao vinho. A gente falou a temperatura do vinho e lembrei de uma coisa, temperatura. Existe aquela famosa que a gente tá aqui no Brasil, o pessoal fala assim, mas não pode resfriar o vinho de tinto, por exemplo. O que tem para dizer, Rita, para as pessoas que dizem isso? Temperatura ambiente de vinho é ambiente de 18 graus. Lá da Europa, gente. Não é o nosso 35, 34 graus. Né? Então, cada estilo de vinho tem uma temperatura correta. Eu tomando esses vinhos na temperatura correta, o meu prazer vai ser maior. Esse vinho ele vai trazer para mim todos os aromas, todos os sabores que eu preciso sentir. Então, os vinhos brancos e vinhos espumantes mais gelados, entre 6 a 8 graus. Os vinhos rosés eu já posso servir um pouquinho mais quentes, entre 8 a 12 graus. E os vinhos tintos entre 14 a 18 graus. Tá? Então, se eu não tenho adega climatizada, não tenho termômetro em casa, posso controlar isso
na geladeira, né? Os vinhos rosés e os brancos deixo bem resfriados, num lugar que fica mais gelado. E os vinhos tintos, como não posso tomar eles da mesma temperatura dos brancos, deixar na porta da geladeira ali umas 3 horas, 4 horas, que ele vai chegar próximo a essa temperatura. Você vai ser muito mais agradável, né, Rita? Aham. E ó, uma pergunta que fizeram lá nas redes sociais, a diferença de degustação e harmonização. Degustação é onde a gente verifica as características organolépticas do vinho, né? Análise visual, análise olfativa, análise gustativa, onde a gente vai perceber acidez, açúcar, tanino, amargor, essas coisas, né? Poder ver a cor do vinho, idade, lágrimas, isso a gente faz numa degustação. O foco da degustação é o vinho. O que ele está dizendo para mim? Quem ele é? Que região que ele veio? Que uva que ele é? Com essas informações eu consigo adaptar esse vinho também numa harmonização. O que é a harmonização? É o casamento da comida com o vinho. Para que nesse casamento o conjunto fique melhor do que eu degustando o vinho sozinho ou a comida sozinho. Né? Então, eu tenho que saber as características desse vinho para casar exatamente com os elementos da minha refeição, do prato que eu escolhi, para que a gente tenha uma harmonização linda. Vocês viram, gente? Tem muita coisa para falar a respeito de vinho. E vou contar que a Rita tem o Insta dela lá. Conta pra gente o nome do Insta, Rita, pra gente entrar e aprender muito lá. Vinia Enogastronomia. E daí lá você dá muitas dicas, né? Dicas, quem precisar de cursos, a gente também faz esse tipo de ela coisa dá cursos bem legais pra mulherada reunir um grupinho, ó, né? Rita, muito obrigada pelas informações, Thaisa. É um prazer te ter aqui. E vamos seguir a Rita para aprender muito mais sobre vinho, porque é maravilhoso, né? É muito bom. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta, delicioso. Obrigada, Obrigada Rita. a você, Thaisa. Até. Ansiedade. Você sofre de ansiedade? Sim, não, um pouco. Hoje eu trouxe a Bia, que é coach mentora de mulheres, para falar pra gente sobre esse tema super importante, né, Bia? Isso aí, prazer estar aqui com você. E é algo realmente que muita gente está passando por isso, principalmente nesse momento de pandemia, Era né? até a primeira pergunta que eu ia te falar. Como é que anda a ansiedade nesse tempo atual? Então eu acredito que é um assunto muito bom para a gente estar falando nesse momento. Porque ele tá em ápice, né? E conta pra gente, Bia, a ansiedade é sempre maléfica? Então, aí tá o X da questão. Eu acredito que muitas pessoas tentam eliminar a ansiedade, quando na verdade ela precisa ser entendida. É como tem uma frase de Jung que fala: se a depressão bater na sua porta, convide ela para entrar, tomar um café e ouça o que ela tem a dizer. Porque o que é ansiedade? A ansiedade nada mais é do que uma energia de ação. Algo que vai te preparar para algo importante que você tem para fazer. Então ela não é do mal. Não, ela só precisa ser compreendida. E muitas vezes a gente quer eliminar e não quer olhar para aquilo. Existe uma forma da gente controlar, então, ela? Quando que a gente sabe que passou do ponto? Aí você percebe que precisa ser olhada de uma forma diferente e procurar ajuda quando ela traz angústia. Então, a ansiedade por ansiedade é algo natural e normal que vai te impulsionar a agir. Por exemplo, quando eu estava me preparando para vir para a entrevista hoje, eu estava ansiosa. E isso me ajuda a me preparar, a ver o que eu preciso fazer, me organizar. Agora, quando essa ansiedade se torna algo que te gera angústia e sofrimento, aí sim tem algo que você precisa olhar, que você não está olhando. Algo que você precisa lidar, que você não está lidando. Aí sim você precisa investigar. Por quê? Porque se eu estou sentindo essa ansiedade, é porque eu tenho algo para fazer. Então, se eu estou procrastinando isso e não estou fazendo o que precisa ser feito, o que vai acontecer? Essa energia de ação vai acumular e eu não vou estar colocando ela para fora. Então, eu vou ficar angustiada. Então, não é você fazer um monte de coisa, é você fazer o que precisa ser feito. E esse controle a gente consegue como? Então eu tô achando que eu tô passando do ponto. Como é que eu vou me controlar? É você realmente olhar para dentro e ver o que eu não estou enxergando na minha vida, o que eu não estou lidando. Qual que é o problema que eu estou enfrentando que eu não quero olhar para ele. Porque normalmente é algo que você precisa fazer e você não está fazendo. Por isso tem muitas pessoas que falam, mas quando eu faço atividade física eu me sinto melhor. Claro, você está colocando aquela energia para fora. Só que se você não fizer aquilo que você precisa fazer, ela vai voltar. Muitas pessoas descontam também na comida. É uma forma de gastar aquela energia. Eu tô mastigando, tô colocando aquela energia para fora. Então, se eu olhar, isso que eu preciso fazer e eu tô procrastinando, eu tô deixando de lado, eu tô fazendo várias outras coisas, mas aquilo eu não tô fazendo,
essa angústia, essa ansiedade, ela vai permanecer. E a gente tem que aí ver que a gente talvez precisa de ajuda, né? Sim. Tá, acender esse alertinho. E pra quem que a gente pede ajuda? A gente tem várias formas hoje no mercado de buscar essa ajuda. Pode ser um psicólogo, um psiquiatra, um coach que vai te ajudar. Então, colocar essas metas, aquilo que você precisa fazer no papel e te dar um plano de ação para desenvolver, ver o que está te travando. Porque o que eu sempre falo, o problema nem sempre é o problema. Então, o problema não é a ansiedade em si. O problema é o que você não está fazendo que precisa ser feito, que está gerando essa ansiedade e, consequentemente, se você ficar procrastinando por muito tempo, vai te gerar angústia e sofrimento. O excesso de informação, ele pode gerar ansiedade? Pode. Tem até uma síndrome que é desenvolvida pelo excesso de informação. O que acontece, né? E eu me incluo muito nisso, fiz até um post no meu Instagram esses tempos a respeito da obesidade mental. A gente tem muito acesso a conteúdo, diferente dos nossos pais lá. Então eu tenho muita informação, eu tenho lives o tempo todo acontecendo, eu tenho cursos, mentoria, sobre tudo. Mas o que acontece muitas vezes? E daí a gente entra na energia de ação novamente. Eu consumo um conteúdo lá que está me falando sobre metas e objetivos, que eu tenho que fazer um plano de ação. E eu achei muito legal e vi que aquilo é para mim. O que eu faço? E muitas vezes não faço aquilo que precisa ser feito e começo a assistir outro conteúdo que já está falando sobre finanças. Não termina. Então eu vou me enchendo de informações, de conteúdos rasos. Não me aprofundo em nada, acredito que sei um monte de coisas, mas na hora que eu vou ver o resultado ou a execução, eu não sei nada de verdade. E daí eu me sinto inadequada, frustrada, angustiada. Então é a mesma ação. Eu me encho de coisas e não coloco nada em prática. Então tomar cuidado pra gente começar e terminar o negócio. Isso. Ouvir algo que fez sentido pra mim, deixa eu parar e refletir. Como eu posso incluir isso na minha vida? É o todo que fez sentido? São algumas partes? E começar a colocar em prática. E claro, quanto mais conteúdo a gente puder absorver, a gente tem amplos assuntos aí bons, né, pra gente melhorar como pessoa, como mãe, né, como profissional. Só que se eu ouvir várias coisas e não colocar nada em prática, não vai funcionar na minha vida, por melhor que seja aquele conteúdo. Bia, conta pra gente do seu trabalho de coach, como é que funciona? Meu trabalho de coach é realmente colocar a pessoa para se movimentar, agir, tirar do papel aquelas coisas e ela sair do ponto A para ir no ponto B. Por quê? Muitas pessoas nem sabem como estão a vida de fato. Uma pessoa que está totalmente inconsciente da vida dela, ela não consegue nem traçar o lugar que ela quer chegar. Uma pessoa talvez que esteja com a vida financeira abalada e continua gastando. Uma pessoa que está totalmente inconsciente da realidade. Então é instalar na realidade. Isso. Também ver quem ela é, a essência dela, o ser, e daí fazer ela andar pro melhor caminho, mais rápido e mais assertivo para que ela chegue no objetivo dela. E lá nas redes sociais isso ajuda muito, né? Já distribuí vários conteúdos ali, a pessoa pode aproveitar de forma gratuita, tanto ali no meu Instagram quanto no Telegram também, que eu disponibilizo conteúdos diários. Vou iniciar também uma semana de lives falando sobre amadurecer a sua personalidade, porque se a gente for olhar, tem muitos problemas hoje que a gente enfrenta que nem são tão difíceis assim se a gente se colocar como adulto que somos. Ter outra visão. Outra visão sobre aquele assunto. Que prazer, Bia. Muito obrigada por estar aqui conosco. Sigam a Bia lá nas redes sociais. Tem muita informação bacana lá. E eu agradeço, porque ela veio lá de Toledo, né? É isso aí, eu que agradeço. Obrigada. Obrigada eu. Divórcio. Tema que é sempre bom a gente ter informação, porque a gente sabe que pode acontecer e a gente saber é bem legal. E hoje eu trouxe uma advogada especialista em família para falar sobre isso, que é a Bárbara. Tudo bom, Bárbara? Tudo bem, é doutora Bárbara, mas ela é tão minha amiga que eu não consigo. Vamos no bar, né? Vamos. Tudo bom, Bárbara? Tudo bem, amiga. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço você aqui comigo. Vamos contar primeiro, então, quais são os tipos de divórcio. Então, a gente tem o divórcio consensual e o divórcio litigioso. No divórcio consensual, a gente pode fazer de duas formas, que é o divórcio judicial e o divórcio extrajudicial. No divórcio judicial consensual, é quando existem menores envolvidos. Então ele é bem dividido, né? Ele é bem dividido. Então, quando existem menores envolvidos, a gente obrigatoriamente tem que ser feito em juízo, né? Para se definir pensão, guarda, a intervenção do Ministério Público, para saber se todos os direitos dos menores estão sendo assegurados. E o litigioso e o não litigioso? Explica pra gente a diferença. Então, às vezes quem não sabe, né? Aí o divórcio litigioso é quando as partes não estão concordando com alguma coisa no divórcio.
seja com o divórcio em si, seja com a guarda dos filhos, seja com a fixação dos alimentos, seja com a pensão de ex-cônjuge, né? Então, quando não estão concordando, a gente chama de divórcio litigioso. Já entra naquela perguntinha que eu ia fazer, precisa sempre de ajuda profissional? Sempre precisa de ajuda profissional. Nem sempre a gente precisa de 2 profissionais. Quando a gente está em um divórcio consensual, um advogado basta para ambas as partes. Tem um lugar que a gente pode ir ou não? A gente tem que ir primeiramente no advogado. Sim, sempre importante a gente buscar a ajuda de um profissional, né, para busca de informações, para estar com seus direitos melhores assegurados, né? E aí a gente tem o divórcio extrajudicial, que é quando as partes não têm filhos, pode ter patrimônio, não tem problema nenhum, mas não tem menor e não tem nenhum nascituro, quando a mulher não está grávida, né? Então aí a gente faz em cartório mesmo, é um procedimento bem simples. Também a necessidade de um profissional. Um para ambas as partes? Um para ambas as partes é o suficiente. E aí vai no cartório e faz lá. Vai no cartório e faz lá. E tem uma documentação que a gente precise levar? Sim, então no cartório a gente precisa dos documentos básicos de RG, CPF, comprovante de residência, matrícula dos imóveis que as partes possuírem. Então, se possui carro, se possui casa, a gente precisa da documentação dos bens, né? E isso. É, mas é complexozinho, né? Às vezes ter essa ajudinha do lado vai confortar, né? Ah, sim. Por isso que a gente sempre, por isso que é obrigatório, mesmo no divórcio extrajudicial, que é esse feito em cartório, a presença de um advogado, né? Para busca desses documentos, para auxiliar as partes e assegurar que o direito de ambos estão sendo garantidos. Vai chegar mais tranquilo também, né? Por mais que seja no cartório, vai chegar assegurado que tá tudo certo, né? Sim, assegurado de que tá tudo certo, tá tudo sendo feito dentro dos limites da lei, né? É, uma pergunta que fizeram em rede social pra mim, que eu falei, vou perguntar pra doutora. Dívidas de jogos entra no meio desse divórcio? Então, não. Dívidas de jogos, elas não são exigíveis, né? Então, elas não entram no divórcio. Fiquem tranquilas, mulheres. Vocês não vão correr esse risco. Não. Sempre buscar uma ajuda profissional, né, Bá? Eu acho que é o norte de qualquer coisa. A gente sabe que existe todas essas variantes, todas essas facilidades, os tipos, os diferenciais que a doutora já explicou pra gente, mas a ajuda vai deixar todo mundo mais tranquilo e as coisas acontecerem de forma leve e corretas, né? E corretas, exatamente. A ajuda de um profissional é sempre o indicado, né? Em todos os ramos de direito. E lá no Insta da doutora Bárbara você sempre dá dicas e vai definir vários assuntos a respeito que pode deixar as pessoas mais seguras também, né? Isso, exatamente. Principalmente em relação à pensão dos filhos, em relação até à eventual pensão de ex-cônjuge, porque muitas vezes há um combinado entre o casal, de o homem trabalha, a mulher cuida dos filhos, e aí quando há o divórcio, essa mulher se sente desamparada. Essas então, informações são relevantes para ajudar lá. São relevantes para ajudar, exatamente. Obrigada, doutora. Imagina. É. Obrigada, eu que agradeço o convite. Eu que adorei você aqui, não consigo nem falar, doutora, vocês viram? Muito informal. Verdade. Obrigada, Bá. Gente, é isso. Esse foi mais um Ser Mamãe. É um prazer imenso ter vocês sempre com a gente. Continue nos acompanhando, nos ajudando, porque o programa também é de vocês. Até a próxima.